Olá, turma! Vamos agora para a parte 2 sobre concordância verbal. Vamos iniciar falando um pouco sobre a questão da concordância de sujeito composto. Uma das regras é núcleos do sujeito ligados por i. O verbo vai para o plural se tiver depois do sujeito. Então, se o verbo se encontrar depois do sujeito, e esse sujeito composto estiver ligado pela conjunção e, o verbo vai para o plural. E aí nós temos aqui o exemplo, né? Um agrônomo e sua família mudaram-se para a cidadezinha. Observem que aqui nós temos o sujeito agrônomo e nós temos o sujeito família. E esses sujeitos estão ligados pela conjunção e. O verbo ele se apresenta depois do sujeito. Dessa forma, o verbo vai para o plural, ok? E se o verbo ele estiver antes do sujeito, o verbo ele pode ficar no plural ou concordando com o primeiro núcleo, certo? E aí nós temos o exemplo: mudaram-se para a cidadezinha um agrônomo e sua família, ou mudou-se para a cidadezinha um agrônomo e sua família. Por quê? Porque nesse caso o verbo veio antes e o verbo ele pode ficar no plural ou ele vai concordar com o primeiro núcleo do sujeito, ok? E sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Então, o que acontece? Se essas pessoas gramaticais diferentes, dentre elas, nós tivermos a primeira pessoa, o verbo ele vai para a primeira pessoa do plural. Vamos ver aqui o exemplo. Os alunos, eu e o diretor organizaremos a festa. Observe que nós temos aqui como sujeito alunos, eu e diretor. Então, dentre esses núcleos do sujeito, nós temos a primeira pessoa do singular, não é isso? Dessa forma, o verbo ele vai ficar na primeira pessoa do plural, ok? E se não tiver a primeira pessoa, o verbo ele vai ou para a segunda pessoa ou para a terceira pessoa do plural. Os alunos, tu e o diretor organizareis ou organizarão a festa. Observe que aqui nós temos como núcleo do sujeito alunos, tu e diretor. Então, aqui não há a presença da primeira pessoa, nem do singular e nem do plural, não é isso? Dessa forma, o verbo ele pode ficar tanto na segunda pessoa do plural quanto na terceira pessoa do plural, ok? E a concordância do verbo ser. Como é que ele vai concordar com o sujeito? O verbo ser como verbo de ligação. Se o verbo ser estiver exercendo a função de um verbo de ligação, é sujeito ou predicativo, nomeando pessoa. O verbo ser ele vai concordar obrigatoriamente com o seu termo. Então, se esse verbo ser ele for um verbo de ligação, o sujeito ou predicativo do sujeito estiver nomeando pessoa, ou seja, gente, né? O verbo, ele obrigatoriamente, ele tem que concordar com o termo. Observe aqui o exemplo. O príncipe doente era as preocupações do rei. Observe que aqui o verbo ser ele está exercendo essa função, né, de verbo de ligação, ou seja, ligando o sujeito ao seu complemento, e ele tem que concordar com a pessoa, que no caso é quem? O príncipe, não é isso? Ele não vai concordar aqui com preocupações, por exemplo, mas sim com o príncipe, que é a pessoa, ou seja, aqui o sujeito está nomeando alguém, se está nomeando alguém, esse verbo tem que concordar com o sujeito, certo? Se nem o sujeito nem o predicativo nomeiam pessoas, o verbo ser ele pode concordar indiferentemente com qualquer um desses termos. Então, se não há uma situação em que o sujeito ou predicativo esteja nomeando pessoas, né, o verbo ele pode concordar com qualquer termo. E aí nós temos um segundo exemplo, né? A doença do príncipe era as preocupações do reino.
Ou seja, aqui nós não temos mais uma pessoa, né? Nós não temos mais um sujeito que está nomeando pessoas, mas sim doença. Então, o verbo ele pode concordar com qualquer um dos termos presentes na oração, em situações desse tipo, ok? O verbo ser em expressões indicativas de horas, distância e data. Quando o verbo ser está indicando horas e distância, ele vai concordar com o numeral. Ou seja, eu digo já é meia-noite e pensei que fosse 11h30. Observe que o verbo ser, tanto no primeiro exemplo, né, ele está concordando com o numeral meia, quanto no segundo exemplo, ele está concordando com o numeral 11h30, certo? Então, assim, quando estiver indicando hora ou distância, vai concordar com o numeral. Se o numeral indica singular, esse verbo fica no singular. Se o numeral indica plural, esse verbo vai para o plural. E indicando datas, o verbo ser, ele vai concordar com a palavra dia. E essa palavra dia, ela pode estar expressa na oração ou apenas subentendida. Nós temos o primeiro exemplo que diz: ontem foi dia 10 de setembro. Observe que aqui a palavra dia está expressa na oração. E ela está no singular, não é isso? Ou pelo fato da palavra dia estar no singular, nós temos o verbo ser no singular. Mas no segundo exemplo, nós temos amanhã serão 11 de setembro. A palavra dia está subentendida, não é? Ou seja, amanhã serão 11 dias de setembro. Dessa forma, por termos a palavra dia subentendida na oração, o verbo ser vai para o plural, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.